Vamos falar de Vasco. Vamos um bate-papo. É um complicado da situação complicada que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro, que olha, se só não foi a zona de rebaixamento, ainda graças ao Corinthians, que bateu com Fortaleza. Olha que pode entrar amanhã, caso o Santos vença o seu jogo. Tudo isso ainda sem vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E o Vascaíno passou o domingo amargurado, revoltado, indignado, com toda a razão do mundo. E agora, quinta-feira, a bola rola, e como rola em 6 de janeiro, virando a chave para a Copa do Brasil, né? No jogo contra o CSA, o jogo de volta, né? Em Alagoas foi 0-0, e quem vencer avança. Se houver um empate por qualquer placar, é disputa por pênalti. Bom, ontem mais uma decepção. Aliás, o torcedor vascaíno vive os últimos 20 anos de decepção. Eu sempre comparo com um amor não correspondido, né? A torcida dá e não recebe de volta, né? É um caso que eu acho que os cientistas deveriam estudar. Porque o que acontece com o Vasco não dessa atual momento era compreensível, já era esperado devido à forma que a associação tomou de volta o futebol. Somos SAF, mas um SAF associativo, já que a Sempre Vasco controla, e você não vê nada efetivamente deles mostrarem que querem revender. Eu falo isso desde as primeiras ações, das primeiras declarações do Pedrinho, que sempre demonstrou na prática, com ação, não com falas. Com falas ele sempre fala que quer revender, que a intenção é revender, mas na prática você sempre via o ao contrário. E inclusive rola torcedores dizendo: não podemos cometer o mesmo erro da 77. E acho como aquela gostosona do bairro que acha que todos os caras têm que dar cima, mas podem botar outros exemplos. Se não gostarem desse exemplo, não tem problema, podem citar outros exemplos que eles acham que desvalorizam o produto assim. O Vitória está atrás de um investidor, o Santos está atrás de um investidor. Você vê que o Santos, muitos escravam aí que é o pai do Neymar que vai comprar o Santos, mas estão indo atrás e só o Vasco se desvaloriza. Isso que eu esperava, já que Pedrinho não quis pagar para ver, né, se a 77 CAP iria aportar os 300 milhões que estava previsto, porque se não aportasse com R$1.000, o valor simbólico de R$1.000 recuperava os 100%. Teve torcedor, se esperasse ia cair para a segunda divisão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vasco está na beira da segunda divisão. Quer dizer que ele não quis que os norte-americanos tivessem essa autoria. Ele queria ter a autoria. É isso? Perguntar não ofende, porque tem gente que ainda defende essa diretoria, que aliás tem torcedor comum. Vocês podem ver no meu esporte, em qualquer lugar, seja no X, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, que um torcedor aí
mostrando um print de uma conversa no Zap que ele estava sendo ameaçado de tomar porrada mesmo que o Cravo tomou. Que aliás teve jornalista aí aplaudindo, né? Passando um pano para uma agressão dentro do clube. Mas e aí, voltamos à era ditatorial, né? O Eurico era dito por ditador, mas o Eurico não fazia isso com o torcedor, não. Teve uma vez que o Eurico agrediu o Carlos Monteiro, né? Deu um soco na cara do Carlos Monteiro. Não lembro qual foi a matéria que o Carlos Monteiro fez. Acho que foi até aquela matéria que o São Januário seria leiloado, né? Que não mostrou ser verdade. Bastava um processo, mas o Eurico fez isso. Mas só. Né? Estava errado, tanto que o Eurico perdeu o processo, o Carlos Monteiro ganhou o processo. E bastava o Vasco fazer um BO contra o Cravo. Mas parece que estou tendo isso, né? Uma certa organizada que é aliada ao presidente do meu churrasco, minha vida, que é o mais importante para eles, e para não serem punidos, segundo o Zap desse torcedor, que até compartilhei do Gabriel, que eles esperam esse torcedor fora do São Januário. Bom, desses jornalistas eles não vão intimidar. Quem vai me intimidar? Nem esse modo operante da diretoria de tentar assessorar críticos processando. Inclusive eles perderam o processo contra o Rambo, olha aí, ó. Né, o Daniel, né, mais conhecido como Rambo, que já havia postado uma relação de credores do Vasco, né, que estava no RES, né, de ex-jogadores que cobram dívida do Vasco, e o nome do Pedrinho estava entre eles, e ele estava muito por dentro que o Pedrinho já havia abrido mão. O Felipe não abriu, o Felipe está até hoje lá, mas o Pedrinho estava, né, tinha abrido mão. Bastava o seu Pedro Paulo postar que o cara estava mal informado, acabava o assunto, mas não só ameaçou como processou criminalmente o Ramo. E eles perderam a ação. Poxa, eu pensava que eles eram fodões na Justiça do Rio, né? Batíveis, como levaram a SAF, desse golpe jurídico da SAF. Porque o Paulo Salomão já foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, e de vez em quando eu esbarro com o Paulo Salomão no centro do Rio, já que o Ministério da Saúde é no centro do Rio, e parece que o escritório dele é por ali, porque eu vivo esbarrando com ele ali. E eu acho que ele atua até na OAB, porque é a proximidade. E o Paulo Salomão, o Carregal, o Alain Bessiano, que já foi até detido, né? Tem várias matérias sobre isso, inclusive no site de direita, que é o antagonista, né? Que ele foi já detido se passando por juiz. Disso tudo, eu pensei que eles eram poderosos, inclusive a proximidade do Carregal, do Bessiano, com a família Bolsonaro, quando o ex-presidente ainda estava no poder. Então eu achei que os caras já não perdiam briga jurídica aqui no Rio, e pelo jeito eles perderam com o Rambo. Ou seja, não ganha no campo, não ganha no jurídico também. E os jurídicos eles se mostravam ser especialistas, né? E mais uma derrota
dessa vez para o Mirassol por 3-2. E muitos falam erros individuais do elenco, mas olha quem montou esse elenco, né? Os reforços, vindo foi essa diretoria. Aliás, a terceira janela que veio, já veio com eles, Jean David, veio o Lorde Augusto ontem fez uma coisa que nem categoria fraude pode cometer, né? Deixou a bola escapulir, saiu com bola e tudo. E teve, inclusive, youtubers aí apoiando, apoia qualquer coisa que a diretoria faça, inclusive evita citar a diretoria, aliás, os mais alinhados com a diretoria, seja ideologicamente, seja com diversos interesses, não cita um Pedrinho e Felipe. Até ri quando eu peguei um vídeo do João Santana justamente falando disso, que o Pedrinho pediu para que o Joel, quando fosse criticar, não citasse os dois. Bom, aqui vai sair por um implante e vai sair pelo outro. Porque eles são mandados, eles quiseram tomar o futebol da SAF, né? Quiseram trazer de volta o futebol para a associação. Tá aí, vai ter que ter um ônus e bônus. E o Ademar Lopes voltou de Portugal, depois de resolver problemas particulares. Tinha de especular, grandes especuladores, posso dizer, dizia que ele viria com um pacotão de reforços. Nada. Já veio aí o Thiago Lemos aí misturei o Thiago Mendes com o Maurício Lemos, desculpem. O Thiago Mendes, que mostrou visivelmente que está fora de forma, que aliás o Edmundo disse do Thiago, que ele foi uma exigência do Paulo Pitobeira para que o Léo Jardim renovasse, ele não foi desmentido. Está aí cada atuação do Thiago mostrando visivelmente que está fora de forma, que aliás ele pouco atuava lá no Oriente Médio. Não deixa desmentir ter sido uma exigência do empresário do Budal Jardim. Mas voltando ao assunto, o Ademar veio sem reforços, deve fechar nas próximas horas e ser oficializado o colombiano, né? O Andrés Gomes, para o empréstimo com obrigatoriedade de compra de 7 milhões de euros. O clube está em recuperação judicial, que eles contam com essa recuperação judicial para tocar o clube. Estão tendo uma coisa que nenhum outro dirigente teve. Eurico, não vou contar o Calçada, porque o Calçada foi antes dessa crise interminável que o Vasco financeira, né, se encontra. Então não vou tirar o Calçada. Eurico, Roberto, Eurico de novo, Alexandre Campelo, Jorge Salgado. E também não vou contar, estou contando do associativo. E o Pedrinho. Só ele que teve débitos, né? Os credores não podem cobrar dívida enquanto não resolvesse essa recuperação judicial, ou seja, está com as receitas líquidas que os fãs da diretoria aplaudem, está com salário em dia devido a isso. Que a hora que a justiça voltar a autorizar que os credores cobrem, vai ficar complicado, sem dinheiro novo. E eu não vejo aí gente cobrando por uma revenda. Parece que está tudo maravilhoso.
E veio sem reforços, pode vir a ter, tudo indica que vai ser o André Gomes, que tem, vocês viram, né, um grande André Garoni levantando no canal dele sobre esse reforço, números péssimos no campeonato francês. Ele teve bom no Oriente Médio, teve bom no campeonato colombiano, que espaços tem de montão. Na Liga Norte-Americana tem de montão. Na Liga Norte-Americana, o Gabriel Peck é um gênio da bola. Mas no campeonato francês, que é um espaço mais curto, uma intensidade muito parecida com a do futebol brasileiro, ele não vai ter muito espaço lá, aqui também. Os números são horríveis. E tem gente aí apoiando, sabe por quê, o Pedrinho? A gente não vê perspectiva, tudo leva a crer que essa diretoria vai ficar de bico calado, torcendo por uma classificação na quinta-feira contra o CSA, porque se não for se classificar contra o time na Série C, vai ser muito e muito vergonhoso. Se isso acontecer, essa tragédia acontecer, eles vão dar um sangue sumiço. Claro que se vencer vai falar, provavelmente vai combinar uma outra coletiva. E aqueles youtubers mais chegados, teve um até parecia estar instruindo a última coletiva. Vamos dizer, Pedrinho esclareceu. É bem muito complicado. Enquanto os adversários direto, contra o rebaixamento se reforçando, tem até o dia 2, ainda dá tempo de corrigir a rota. Mas pelo jeito não existe muita pressa, não existe muita urgência nessa diretoria, que aliás continua com Felipe entre na folha de pagamento. Em qualquer outra empresa, um cara mostrando ser incompetente já teria rodado há muito tempo. Mas no Vasco, que é a gestão na amizade, viva as amizades, o Pedrinho quer morrer abraçado com seu melhor amigo. Muito complicado. Mas a gente vai seguir durante a semana, buscando notícias. Se houver novidade, a gente vai dizer aqui no canal Thiago Tostes. É uma coisa engraçada, impressionante, que o Santos Estatuário, com o time em crise, vive aumentando, né? Está quase a 8 mil. Só lembra um pouquinho a 1,7, só um pouquinho. Mas inclusive tem aí conselheiro debochando, dizendo que o Pedrinho se reelege mesmo se o Vasco cair. Só lembra um pouquinho. Olha, não me importaria se fosse se o Pedrinho fosse reeleito, se fosse o Leviciano, se fosse o Zé Colmeia. Tudo indica que o Zé Colmeia será candidato. Se fosse fulano, Beltrano, Ciclano. Eu só quero o futebol longe da associação. Porque eles mostraram que não prestam para o futebol, gerir o futebol não presta. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos, TVs, até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.